O que é biblioterapia e por que é tão popular entre quem busca mais bem-estar? Matéria da BBC, 20 de junho, Katia Zimmer. Será que é da BBC Internacional? A biblioterapia pode incluir recomendações de não ficção e literatura de autoajuda para melhorar o bem-estar das pessoas. Eu já vou dar Vou explicar o que aconteceu comigo nisso daí, tá? Vou ler a matéria, vou dar minha opinião e vou explicar e vou dar um relato pessoal, beleza? Muito bem, no verão de 2017, Elizabeth Russell passava por uma fase difícil, ela enfrentava um divórcio envolvendo duas filhas adolescentes, ao mesmo tempo em que lidava com a depressão. Foi uma época muito estressante, lembra ela, que é professora e bibliotecária de uma escola primária em Connecticut, nos Estados Unidos. Um dia, navegando pela internet, ela se deparou com algo chamado biblioterapia criativa, em que recomendações personalizadas de obras de ficção são feitas com o objetivo de melhorar a saúde mental. O nome que aparecia com frequência era o de Ella Berthold, uma biblioterapeuta que morava em Sussex, no Reino Unido, coautora do livro Farmácia Literária. Russell, uma leitora ávida, quis experimentar. Depois de responder um quiz sobre hábitos, entrevista, não sei o que, Russell recebeu uma lista de recomendações de livros relevantes para sua vida. Será que é a recomendação? Muitos deles sobre personagens que lidavam com decisões difíceis no casamento, como George e Lizzie, de Nancy Parr. Fiquei impressionado, lembra Russell. No Reino Unido e em outros países, a biblioterapia, que também pode incluir recomendações de não ficção e literatura de autoajuda, vem ganhando popularidade como uma das formas de melhorar o bem-estar. Embora os benefícios da literatura de autoajuda sejam amplamente conhecidos e documentados, defensoras da biblioterapia criativa alegam que ela oferece vantagens semelhantes. Eles argumentam que mergulhar em mundos... olha que legal. Eles argumentam que melhorar... Eu já vou dar minha opinião aqui, tá? E vocês vão ver que é bem legal. Eu tenho uma experiência interessante com esse tema aqui. Foi bem legal essa pauta. Eles argumentam que mergulhar em mundos simulados e ricos pode ajudar os leitores a processar emoções, descobrir estratégias de enfrentamento ou simplesmente oferecer um escape para as dificuldades da vida. Olha só, prestem atenção aqui, galera. Ao vivo aqui para vocês, ó. Tem uma definição do que é um bom livro de romance que eu acho incrível. Eu até coloquei aqui, ó. Até escrevi impressionante nesse trecho aqui do livro, porque é a definição do Vargas Llosa sobre o que é um romance bom, um livro bom. E aí vocês vão ver que tem tudo a ver com esse parágrafo. Presta atenção aí, ó. Presta atenção aqui em mim, ó. Todo romance, para ter poder de persuasão, deve se impor à consciência do leitor como uma ordem convincente. Um mundo organizado e inteligível cujas partes se encaixam umas nas outras em um sistema harmônico, um todo, que as relaciona e sublima. O que chamamos de gênio de Cervantes, de Tolstói, de Conrad, de Proust ou de Faulkner não tem a ver somente com o vigor de seus personagens, a psicologia amorosa, a prosa sutil ou labiríntica, a imaginação poderosa, mas também, e de forma destacada, com a coerência arquitetônica dos seus mundos fictícios, a solidez que eles apresentam, a firmeza dos seus encaixes e a firmeza dos seus encaixes. Essa ordem rigorosa e inteligente, presta atenção aqui, galera, ó. Isso aqui é para você que está aí do outro lado da tela e não gosta de ler literatura porque acha que é perda de tempo. Presta atenção, ó. Essa ordem rigorosa e inteligente, em que nada é gratuito nem incompreensível, em que a vida flui em um leito lógico e inevitável, em que todas as manifestações do humano são acessíveis, nos seduz porque nos tranquiliza. Inconscientemente, sobrepomos o livro de romance ao mundo real e este, então, deixa de ser vertigem, confusão, absurdo incomensurável,
caos sem fundo, desordem múltipla e ganha coesão, racionalidade e ordena o nosso entorno, devolvendo-nos aquela confiança de que o ser humano não aceita abrir mão, saber o que somos, onde estamos e principalmente aonde vamos. Cara, isso daqui, cara, quando eu leio, eu quase choro. Eu quase choro quando eu leio essas coisas. E isso daqui é o benefício de ler. Isso daqui só é alcançado por quem lê, entendeu? Então é um negócio lindo, assim, cara. É um negócio lindo, lindo, lindo. E de fato, quando você pega um romance. Eu vou fazer o seguinte. Ao final da nossa live de hoje, talvez eu dê um spoiler do meu livro, hein? Talvez eu dê um spoiler do meu romance. Vamos ver aí, vamos ver. Bom, o que eles falam aqui, né? Eles argumentam que mergulhar em mundos... Aqui, volta na tela ali. Aqui, ó, eles argumentam que mergulhar em mundos... Ó, mergulhar em mundos simulados e ricos pode ajudar os leitores a processar emoções, descobrir estratégia de enfrentamento ou simplesmente oferecer um escape à dificuldade do dia a dia. Cara, eu acho que esse daqui é um dos melhores que tem. É um dos mais relevantes. Oferecer um escape às dificuldades do dia a dia. De fato, quando você lê um bom livro de literatura, que faz o que o Lhosa disse que um livro de literatura faz, você entra num estado de calma. O mundo fica calmo, o mundo fica silencioso. E esse foi o objetivo, inclusive, que eu tive quando escrevi o meu livro. Espero que quando vocês lerem o meu livro, vocês sintam isso, sintam paz. Porque a história, ela foi construída de um jeito que você entre nela e o mundo real deixe de existir por um tempo. E, cara, isso é muito bom. Só quem é leitor sabe que isso é muito bom. Conforme escrito por 2 pesquisadores em um artigo publicado em 2016 na revista The Lancet, a imersão em grandes obras literárias... Olha só, cara, vou querer ler, hein? A imersão em grandes obras literárias pode ajudar a aliviar, restaurar e revigorar uma mente aflita. E pode ter um papel fundamental no alívio do estresse e da ansiedade, assim como outros estados mentais perturbadores. Considerando a escassez de serviços de saúde mental acessíveis em muitos países, a ideia da ficção pode oferecer algum tipo de suporte é bastante atraente. Que legal, cara. Olha que legal. Que legal. Aliás, a gente foi numa biblioteca lá em Londres, meu Deus, cara. A galera lê mais, né? Aí tem mais biblioteca, tem mais livraria. Qualquer pessoa que já leu e gostou de um drama de ficção, mas isso não significa qualquer tipo de beneficiar a saúde mental, vários especialistas entrevistados nesse artigo demonstram preocupação que eles consideram uma promessa exagerada de biblioterapia criativa no tratamento com específico de saúde mental. Na verdade, se sugerem que certos livros podem até ser prejudiciais. Em vez disso, pesquisas existentes traçam um panorama mais sutil, sugerindo que a ficção pode ajudar a melhorar o bem-estar, dependendo muito da pessoa, tá? Bom, muito longa a matéria, né? Não vou ler tudo essa matéria aqui, senão vai a live toda. Mas legal, velho. Bem legal essa ideia, hein? Eu acho que não substitui um tratamento especializado, claro, mas com certeza você ter um repertório de leitura vai fazer com que você tenha mais ferramentas, né? Você tenha mais ferramentas, né? Você tenha mais repertório, mais ferramentas para lidar com as situações, eventualmente até a sua capacidade de descrever o que você está sentindo melhora. Vou falar, eu estava falando recentemente com alguns médicos, um amigo meu, principalmente, que é dermatologista, e ele falou assim, cara, a galera que chega hoje aqui na clínica, eles não sabem explicar o que sentem, porque falta vocabulário. Você entende? E aí é muito interessante essa ideia de vocabulário, porque a língua, a capacidade de articular um pensamento via fala, ou mesmo pensar, né, no que você está articulando, é limitado pelo seu vocabulário, né? Tem palavras que significam algumas coisas que, se você não souber o significado dessa palavra, você não vai conseguir formular uma frase de uma forma mais coerente e completa com aquilo que você está imaginando, né, na sua cabeça. Um exemplo, acho que não é novidade para ninguém que uma das grandes nações que carregou, acho que
talvez junto com a Alemanha, a filosofia nas costas durante boa parte dos séculos aqui do Ocidente é a Inglaterra. A Inglaterra e a Alemanha, né, com seus filósofos, carregaram o Ocidente nas costas durante muitos séculos aqui dentro da história da filosofia. A Inglaterra, principalmente, numa lógica filosófica mais argumentativa, que a gente chama de filosofia analítica, que é diferente da filosofia continental. Tudo que a gente aprende na escola é filosofia continental. Platão, Aristóteles, é mais uma história da filosofia. Filosofia mesmo, fazer filosofia, principalmente essa linhagem mais analítica, a gente não tem contato no Brasil, né? Tanto é que talvez vocês nem saibam o que é isso direito. E boa parte do porquê os filósofos ingleses conseguiram avançar tanto é por conta da língua. A língua inglesa, quem aí já aprendeu inglês, se você não aprendeu, você tem que aprender para ontem, mas quem aí não aprendeu inglês ou tentou aprender inglês, né, ou já aprendeu, sabe que o inglês é muito literal, entendeu? O inglês é muito claro, tanto é que um texto em português, se você traduzir para o inglês, ele fica mais curto, porque é uma língua muito direta, muito clara, não tem outra explicação, é uma língua muito clara, é evidente o que a pessoa falou, não fica muita margem para interpretação igual no português, que você pode fazer alguns jogos, né? E isso permitiu, segundo alguns estudiosos, que eles desenvolvessem algumas teorias que talvez a gente demorasse mais para desenvolver por conta dessa dificuldade. Então, assim, ler, cara, a gente tem que ler, galera, tem que ler. E além de todos os benefícios da leitura, em termos de repertório, capacidade, né, tudo aquilo que a gente já sabe que a leitura traz, ainda tem essa possibilidade de te ajudar dentro do seu contexto aí dos estudos, da saúde mental, né? Te ajudar dentro do contexto da saúde mental. E aí eu vou te dar um exemplo meu aqui, vou falar, né, um exemplo particular meu. Durante muitos anos, talvez por carregar, né, os grilhões da ciência e ter sido formado como um cientista, sempre ter pensado de forma cartesiana, a gente tem que medir, tem que pesar, tem que metrificar, tem que quantificar, e o conhecimento ele só é válido, ou melhor, é um conhecimento mais correto se você conseguir medir ele e tornar ele palpável. Eu sempre fui ensinado a ser assim, né? Sempre que as pessoas defendiam, assim como eu estou defendendo aqui com vocês, a necessidade de ler livros de literatura, livros de ficção, livros diversos de áreas fora da sua área técnica, eu sempre olhava com estranheza, quase como se essa pessoa quisesse me induzir a algum tipo de perda de tempo, né? Fala aí no chat com sinceridade, alguém aqui acha perda de tempo? Pode falar sincero, tá? Alguém aqui acha perda de tempo, como eu achava até pouco tempo, literatura? Manda aí, vamos ver. Porque eu tinha isso, né? Eu achava que literatura era perder tempo, que, enfim, não agregava nada para minha parte profissional, para minha parte pessoal, e que eu tinha que ler livros técnicos, né? Tanto é que se você for ver os livros mais velhos que tem na minha estante, são os livros técnicos, né? Mas com o tempo eu comecei a mudar essa ideia, e uma das primeiras situações, digamos assim, que me fez mudar essa ideia foi quando eu li os bons livros de ficção. Aqueles livros que... Meu Deus. Abri, pisou aqui em cima, achei que tinha desligado tudo. Sai. Aqueles livros que me atravessam, né? Primeiro o livro é assim, é aquele romance que faz com que você fique dentro dele, e depois aquilo enfim, é um negócio... Leiam bons livros, tá? Leiam bons livros.